CBN Saúde. O CBN Saúde de hoje é sobre saúde bucal. A gente vai falar sobre novidades em tratamentos, vamos falar também sobre como você pode melhorar a sua saúde bucal, que está extremamente ligada à funcionalidade, à autoestima. E para isso a gente está ao vivo com o Dr. Rafael Tanuri. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Brenda? Tudo certo. O Dr. Rafael, ele é especialista em ortodontia, ortopedia facial e também em implantes dentários. Então, para a gente começar o nosso assunto, vamos focar primeiro sobre a questão da ortodontia. A gente via, alguns anos atrás, muitas crianças usando aparelho ortodôntico, procurando, mas nós vemos esse cenário mudando e muitas vezes, depois de adultos, as pessoas percebendo a importância disso, né? Por que é tão importante a gente saber melhor como é que funciona a parte ortodôntica, fazer os reparos necessários, afeta até a nossa fala mesmo, né, doutor? Com certeza. A movimentação ortodôntica iniciada desde pequeno, ela é muito importante para uma boa correção dos dentes e para que a criança fique harmonicamente aceitável, né? Que não fica aqueles dentinhos todos tortos, acumulando alimento, né? Ela com dificuldade de dicção, principalmente, de fala. E nós observamos que, com o passar dos anos, a população foi tomando consciência e sendo informada corretamente da utilização e a gravidade que é a falta da utilização do aparelho ortodôntico, né? Existem diferentes tipos de aparelho ortodôntico. Muita gente até sabia que precisava usar aparelho, mas foi adiando por uma questão estética, enfim. Como é que está hoje a questão do aparelho ortodôntico? O aparelho ortodôntico hoje é uma coisa muito confortável, né? Praticamente invisível. Nós temos os alinhadores estéticos hoje, que não vai os brackets nos dentes, o tratamento é um tratamento com tempo reduzido, quando o colaborador, o paciente, ele é cooperativo, né? Então, e os resultados são fantásticos. Então, hoje já aquelas pecinhas coladas nos dentes, aquele aspecto ruim que algumas pessoas têm do aparelho ortodôntico já não existe mais. Essa desculpa já não se encaixa mais nesse quadro. É totalmente tranquilo e empresários, pessoas que trabalham na área de mídia social, até mesmo repórteres, optam pelo tratamento invisível, que são os alinhadores transparentes, para que não tenha problemas estéticos e nem que cause nenhum tipo de choque na hora da visualização dos brackets, né? Então, hoje não temos mais desculpa. Está fantástico os tratamentos invisíveis hoje que nós chamamos. Isso é muito legal. Eu peguei a outra fase dos brackets, era sofrido, era difícil ali para apertar, para higienizar, então usei criança, adolescente aí, e realmente hoje está muito diferente. E a necessidade, doutor, da gente fazer esse alinhamento, falando realmente em saúde bucal, o senhor falou, né, a questão da fala, pode ser comprometida por um desalinhamento dos dentes, a questão de juntar alimento também, dificultar a fazer uma higienização correta. Quais são os perigos de menosprezar isso? Falar, não, é estético, não preciso. Nem sempre é só estético, né? Não, com certeza não, Breno. Hoje a necessidade do alinhamento e posicionamento correto dos dentes na cavidade bucal, justamente por causa da função mastigatória, de gestão dos alimentos, né? A gente fala do mau hálito, mas o mau hálito é uma coisa secundária, né? O que a gente se preocupa realmente é com o acúmulo de alimentos e retenção de bactérias na boca. A boca, ela é um ambiente extremamente complicado de ser esterilizado. A palavra é essa mesmo, esterilizado. Ela é difícil de higienização. E uma vez que os dentes estão mal posicionados, muitas vezes causa até bactérias estomacais, devido a essas bactérias que se formam na boca, por causa que a dificuldade da higienização. Então, os dentes estando bem posicionados, eles ajudam tanto na mastigação, no processo digestivo, quanto também na halitose, na parte de diminuição de bactérias bucais. Então, hoje é de suma importância, de questão de saúde, o alinhamento dentário. Qual que é a diferença da gente falar em ortodontia e ortopedia facial? Quais são os casos tratados por meio da ortopedia facial? Os casos tratados da ortopedia facial, a gente pega com a molecada quando está crescendo, estirões de desenvolvimento. Então, nós conseguimos intervir em deficiência de crescimento de queixo, por exemplo, ou vai ficando muito queixudinho, os dentes estão... O osso está tomando uma forma que não deveria tomar, para que a gente possa corrigir os dentes. Nesse período, a ortopedia ela consegue tanto segurar o crescimento, quanto acelerar o crescimento. E nós conseguimos guiar esse crescimento até determinado ponto, é claro, mas ele minimiza muito a utilização do aparelho fixo no futuro. Então, essa ortopedia,
é de suma importância para que futuramente esse paciente tenha uma correção dentária mais adequada. Aí a pessoa que está ouvindo a gente pensa, eu podia ter feito isso quando criança, mas não tive essa oportunidade, acabou que cresci e hoje eu tenho, né, essa necessidade de fazer uma intervenção ortodôntica também, ou mesmo uma cirurgia ortopédica aí para alguma correção, né? Como é que funciona isso para adultos, né? A gente sabe que essa fase de crescimento já passou, mas ainda dá tempo de corrigir? E quais são os principais problemas que podem ser corrigidos assim? Olha, Brenda, a maior dificuldade do tratamento em adulto é que ele já vem com a forma feita. Então, nós temos que adequar os dentes dentro daquela cavidade bucal. Nós não temos muitos acessórios. Partindo dessa parte da ortodontia, que são os brackets colados ou os Invisaligns, nós partimos para cirurgias ortognáticas, que é um quadro mais avançado, onde nós podemos cortar a pontinha do queixo, onde nós podemos avançar o queixo, onde nós podemos fazer a maxila, a parte superior da base craniana, poder aumentar ou diminuir. Daí nós temos toda essa evolução cirúrgica, que hoje nós temos uns conhecimentos fantásticos nesse tipo de caso também. Então, ele é viável também, as cirurgias ortognáticas hoje no caso, né? E ela é importante justamente pelo primeiro princípio que eu comentei com você, sobre a digestão, né? Sobre o desenvolvimento do ser humano, até mesmo a absorção de nutrientes. Então, não é só estética. É claro que a gente pode fazer uma compensação estética, avanço de malar, avanço de queixo, mas a nossa principal função é a parte de saúde, é o que a gente mais se preocupa. E depois a gente vem com a parte estética, que hoje nós fazemos também a harmonização, né, que pode ser associada ao grupo maxilofacial, né? Então, está cheio de correções. Da gente falar também sobre a parte estética, a gente também está falando de saúde, porque principalmente, né, quem tem alguma dificuldade com a imagem, pela falta de desenvolvimento mesmo, por não ter podido antes fazer essas correções, né, e crescer dessa maneira, como o senhor disse, fica mais difícil, mas dá para resolver ainda, e hoje existem tecnologias que deixam esse processo menos sofrido. Quando se altera também essa questão visual, da maneira que a pessoa se vê depois de fazer todas essas correções necessárias também para a saúde bucal, a gente está falando de saúde mental, né? De como a pessoa pode viver melhor com isso, né? Com certeza. A gente brinca que o sorriso abre muitas portas, né? Isso é uma realidade. E você vê uma pessoa contente com a sua harmonização facial. A harmonização facial que eu digo é em questão de saúde, sabe? A pessoa com uma face bonita, um sorriso adequado, bem cuidada, a pessoa, a autoestima explode. É uma coisa fantástica, um clareamento dental. Então, assim, isso tudo é um globo de saúde. A gente não fala só de cavidade bucal, a gente fala de corpo em geral. Então, assim, a odontologia hoje, no quadro de saúde, é a porta de entrada do corpo. Então, é super importante a pessoa estar tão reabilitada mentalmente quanto na parte de mastigações também. Então, a gente vê que isso é uma coisa muito gostosa. Hoje está todo mundo interligado, hoje conversando a mesma língua, né? Hoje a gente fala muito mais e muito mais cedo sobre a questão da saúde bucal, de cuidar realmente com mais afinco dos dentes, de tratar essas questões ortodônticas para não desenvolver problemas futuros. Porém, essa não era uma realidade algumas décadas atrás. E aí a gente tem muita gente que acabou perdendo mesmo os dentes, precisou recorrer a implantes, ou perdeu e aí está usando outro tipo de prótese. Como que está a questão hoje dos implantes dentários? Quais são os casos onde eles são mais necessários e o que mudou de anos passados, né, décadas passadas, para atualmente na questão dos implantes? O implante dentário é uma coisa relativamente nova, né? Ele tem 35 anos, né, de uso, né? E nós viemos galgando, com o passar do tempo, uma evolução assim muito longínqua, porque nós vemos que a tecnologia hoje para dentro do implante dentário, ela é muito grande. Tanto em tempos de tratamento, que hoje é diminuído para 2 dias para colocação de dentes, quanto a instalação do implante, que hoje com 2 ou 3 ou 5, 10 minutos se coloca um implante dentário. Então, a tecnologia ela vem galgando um patamar na parte odontológica de nível superior. Coisa fantástica, confortável para o paciente, efeito colateral muito baixo. Então, assim, hoje não tem mais desculpa para não colocar um implante dentário. E qual que é a importância do implante dentário? O implante dentário, ele vem de várias fases, sabe, Breno?
Vem da fase dos mais antigos que utilizam hoje as dentaduras, que elas podem ser fixadas em cima dos implantes hoje. E nós temos também o implante naquela região estética, onde a pessoa sofreu um acidente, que não vai colocar uma prótesezinha móvel de pôr e tirar, sendo que hoje nós temos um implante totalmente acessível para toda a população. E a segunda situação é a mastigação. A terceira seria a mastigação realmente. Pessoas que perderam dentes posteriores, que são pilares da mastigação, que fazem a parte de nutrição, a parte de absorção alimentícia, dos nutrientes, dos alimentos. Então, assim, o implante ele se encaixa em tudo que a gente fala sobre saúde bucal também. E daí você fala assim, onde que é a ortodontia, doutor? Ele se adequa ou se alinha, ou nesse período que vai utilizar o implante ou o aparelho. Por exemplo, uma pessoa perdeu o dente posterior, na parte do fundo, e os dentes abriram, criaram espaços. Você não vai fazer um implante lá atrás só. Você vai fechar os espaços, colocar o implante devidamente colocado, e após isso, colocação do dente. Então, assim, hoje tudo se conversa. Ninguém trabalha mais sozinho, né, Bruno? Então, isso é muito importante. Essa questão que o senhor colocou agora, né, de um problema que puxa o outro e não dá para solucionar um só e fechar o olho para os demais, isso mostra o quanto é particular, né, o quanto cada tratamento precisa mesmo ser individualizado. Às vezes a gente pega, e isso está muito em alta agora, o sorriso de alguém, como faziam antes no cabeleireiro. Eu quero esse corte. Aí fala, eu quero esse sorriso. Mas, às vezes, antes mesmo de você pensar em fazer um clareamento ou colocar uma lente e, enfim, fazer uma harmonização, você precisa realmente cuidar da parte de saúde, né? Às vezes a pessoa está com uma cárie, ou ela está precisando fazer um implante e ela está tão preocupada em se mostrar ali bonita, né? E deixa de cuidar das outras partes. Esse tratamento integral e individualizado, ele é muito importante. Não dá para a gente pegar a receita de bolo, né? Pegar o que deu certo para alguém e falar, eu quero exatamente o mesmo tratamento dessa outra pessoa. Só um profissional qualificado mesmo que consegue mostrar para a gente o que é necessário em cada caso, né, doutor? Perfeita colocação. Realmente não existe receita de bolo para a área da saúde. A avaliação tem que ser feita por um profissional qualificado e que consiga filtrar do paciente aquilo que ele vem buscar e oferecer para ele o melhor que nós temos no mercado, de uma forma completa, explicando para ele do começo ao fim do tratamento e quais são as fases que ele vai passar. E uma vez o paciente cooperativo, que escute realmente o profissional de confiança, ele terá um resultado muito aceitável, muito agradável. Ele vai ficar muito satisfeito com o tratamento. É isso é muito claro também, né? Muitas vezes as pessoas deixam de procurar um tratamento odontológico por isso. Eu vou começar hoje, mas quando que eu vou acabar? Sem ter essa clareza, fica mais difícil também de tomar o primeiro passo, né? Com certeza, Brenda. Eu brinco com meus pacientes assim, você já está um passo, quando você vem ao consultório odontológico, você já está um passo a mais do que você estava antes de vir. Então, assim, a partir do momento que você começa a caminhada, com certeza você vai galgar o término dela. E eu tenho certeza que, uma vez bem orientado, o paciente não vai abandonar o tratamento. E isso é uma coisa que nós temos aqui na Odontologia Tanuri, que a gente vem orientando os nossos pacientes justamente por causa disso. Porque se não houver a continuidade, você não consegue finalizar. Isso é importante. Agora, tempo é muito relativo. 3, 4, 5 meses, 3 dias, 72 horas. Então, isso é muito relativo. Cada paciente tem sua finalidade e sua individualidade aqui também. Doutor, para a gente encerrar essa conversa, o senhor falou sobre a questão tecnológica, né? Os avanços que estão cada vez mais presentes nos tratamentos. Eu queria que o senhor atualizasse aqui o nosso ouvinte sobre as principais novidades, o que está agora chegando no mercado de diferente, que já está fazendo realmente diferença no momento do tratamento e o que deve vir por aí também. Com certeza. Nós vemos, assim, a passos largos, a odontologia avançando muito fortemente no mercado. Nós vemos desde cirurgia sem cortes, a cargas imediatas feitas de paciente sem dentes num dia e com um dia e meio, 2, já está reabilitado com todos os dentes instalados na boca. Nós vemos hoje a parte de robótica fazendo um implante em 3 minutos. Então, assim, o tempo de recuperação, o pós-operatório, são tecnologias novas que estão chegando aí e que nós observamos que não tem como regredir mais. Muito confortável. E nós vamos ver há pouco tempo aí os robôs também atuando na parte odontológica também, né? Então, tem tudo para dar certo. Aí é só a gente acreditar e estudar bastante, né?
Com certeza, é isso. Tá atualizado sempre em todas as áreas faz muita diferença e principalmente para quem está procurando tratamento, né? Às vezes aquele medo antigo que o pessoal tinha de ir no dentista, pensando ainda, né, em tecnologias mais arcaicas antes de Sim, conhecer todas essas mudanças, isso tudo tá na hora de ficar para trás, né? com certeza. E eles vão observando que aos poucos ela vai ficando muito mais confortável. Aquele medo antigo que se tinha, a gente vê pelas crianças que hoje já não se tem mais. Elas têm prazer em vir no consultório odontológico. Isso é muito bom. É isso, cuidar da saúde integralmente é importante, saúde bucal é super importante, está atrelada a outros, componentes aí também, né, a gente precisa cuidar do corpo, da mente e também estar muito atento à saúde bucal, porque como o doutor disse ao longo da entrevista, né, a gente está falando aí de absorção de nutrientes, a gente está falando de questões estomacais e que tudo isso pode estar interligado, né, problemas de fala, então tudo isso pode estar interligado, às vezes um tratamento odontológico pode acabar fazendo diferença na saúde integral do paciente, certo, doutor? Corretíssimo, Brenda. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Nós conversamos com o Dr. Rafael Tanuri, que é especialista em ortodontia, ortopedia facial e também implantes dentários, sobre essas novidades nos tratamentos para a saúde bucal. Agora 11h20.